Senta, meu filho, que lá vem pedrada, tá? Essa aqui é braba, tá? Ó, questãozinha já no nível mais alto, livrinho russo clássico de desafios de física, Saraiva. Nós vamos resolver não só de um, não de três, mas de dois jeitos diferentes. E esses dois jeitos a gente vai conectar e entendê-los com um nível de sofisticação elevadíssimo. Olha só, cara. Uma fonte de luz pontual S, tá aqui, ó, sua fonte de luz, beleza? Encontra-se a uma distância L de uma tela vertical AB. Tá aqui sua tela vertical. Da fonte à tela pela reta SA, então aqui, ó, ao longo da reta SA, move-se, aqui, ó, move-se progressivamente com uma velocidade constante V, um objeto, seria esse objetinho aqui, ó, de altura H. Velocidade constante V, um objeto opaco de altura H. Se ele é opaco, ele gera sombra, né? Então aqui, o raio de luz aqui, ó, ele gera sombra. Por exemplo, nesse instante, a sombra dele, projetada na parede AB, teria esse tamanho. E o que você quer saber é isso, determine a velocidade, aqui que é o pecado, instantânea de deslocamento do extremo superior da sombra do objeto na tela. O que você quer saber é justamente a velocidade com que essa sombra vai se movendo, mas não é a velocidade média, é a velocidade instantânea. Vamos lá, como eu disse, a gente vai resolver de duas formas diferentes. E essas duas vão conectar pra gente uma riqueza muito grande no que está rolando aqui. A primeira maneira vai ser a maneira mais no braço mesmo. Vou colocar aqui, ó, que é uma maneira que a gente vai utilizar aqui a nossa intuição. Vamos lá, cara, qual que é o lance? Em t igual a zero, vamos assumir que em t igual a zero, beleza? Tá aqui. Nosso objeto estava aqui e aí ele começa a se mover para a direita. Então, passado um certo instante, um intervalo de tempo t, beleza? O meu objeto andou para a direita de quanto? De vt, d igual a vt. Beleza. Essa distância ele falou que vale L. E a sua sombra está onde, cara? Então, eu conectei aqui, ó, minha sombra está aqui, se movendo para baixo com uma certa velocidade vs, que é um vs de t. Nesse instante t, eu tenho essa velocidade vs. Depois desse instante, a minha velocidade muda e tal. Beleza. Vamos fazer uma velocidade média aqui. Então, vamos dizer que passou um intervalo de tempo ΔT. Então, esse cara que estava aqui vem parar, por exemplo, sei lá, aqui assim. Beleza? Então, passou um intervalo de tempo ΔT. Tá. Antes, vou fazer só o seguinte. Vamos dizer que aqui, ó, existe um eixo Y, né? Ao longo do qual a gente vai marcar essas posições verticais aqui. Beleza? Ao longo desse eixo Y. Pode ser? Ah, tá. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o, beleza? Y1, a posição aqui, ó, nesse instante t, né? Ou y de t, se você preferir. Ah, tá. Beleza. Aí passou mais um ΔT, né? Então eu estou no instante de tempo t mais ΔT. Fechou? A partir daqui, passou um ΔT. Então, por exemplo, nosso cara está aqui. Beleza. Então aqui eu estou aonde? Eu estou em t mais ΔT. Beleza. Então, esse pedacinho que eu ando, ele vale quanto? Tá, antes de eu colocar esse pedacinho, vamos só fazer uma conta. Que é o quê? Perceba que esse triângulo que aparece aqui, grandão, ele é semelhante a esse triângulo que aparece aqui, pequenininho. E essa semelhança de triângulos, eu posso exprimir para achar quem que é o y de t. Olha só, a semelhança de triângulos vai me dizer que o y de t, ou seja, esse pedaço, está para esse pedaço, que é o h, a alturinha do bloco, né, do objeto opaco, o y está para h, assim como o L, que seria esse tamanho todo, né? Ah, tá, o L, está para VT, que é esse pedacinho. Assim como o L, beleza? Está para VT. Daqui, você tira que o seu y de t, então a posição da projeção da sombra na parede lá, ela dá por essa expressão aqui, ó. L vezes h sobre v vezes t. Perceba que L, H e V são dados que a gente conhece. L é aquela distância, H é a altura do objeto, V é a velocidade do objeto, são valores que eu conheço. Minha variável aqui ela é quem? Ela é o tempo. Opa, L, H sobre VT. Minha variável aqui é o tempo. Então, para cada tempo que você põe, essa expressão te fala em qual posição Y de T, né? Qual posição vertical está a projeção da sua sombra. Beleza, maneiro. Pô, interessante guardar isso aqui, né? Isso, interessante. Então tá, mas o que eu quero não é a posição da sombra, eu quero a velocidade da sombra no instante t. Para os conhecidos do cálculo, você já sacou, meu irmão, é tirar uma derivada dessa expressão.
Inclusive, já vou até colocar essa resolução. Se você quiser fazer, a primeira solução seria você fazer o quê? Essa derivada. Monta essa semelhança de triângulo. Cara, eu já sei que o y de t é igual a L vezes H sobre V vezes 1 sobre t. O que é, então, a velocidade da sombra? A velocidade de Vy de t. A velocidade da sombra, cara, é simplesmente a derivada da posição em relação ao tempo. Que vai dar o que isso aqui, ó? LH é uma constante, se você fizer uma derivada, né? LH é uma constante, sobre V, vezes, quanto vai dar a derivada? Isso aqui é t elevado a menos 1. A derivada de t elevado a menos 1 é o menos cai, então vai aparecer um sinal negativo aqui, beleza? O menos cai, e eu subtraio uma unidade do expoente, vai ficar menos 2. T elevado a menos 2 é o quê? É 1 sobre t quadrado, beleza? Então, essa aqui, cara, seria a velocidade instantânea daquela projeção da sombra nesse instante t. Por que aparece o menos? Cara, aparece o menos porque de fato ele tem que aparecer, né? Porque perceba, meu eixo y está para cima, mas a minha sombra ela vai se mover para baixo. Você vai identificar isso aqui já no desenho. Minha sombra se move para baixo e a velocidade então cai com o inverso do quadrado do tempo. Beleza? Essa é a expressão que fornece a velocidade instantânea. Fazendo derivado. Então essa aqui seria a primeira solução. Mas nós vamos dar também uma segunda solução, que seria aqui, sem usar cálculo. Olha que bonito. Então eu tenho a posição y da projeção da sombra nesse instante de tempo t. Passou um intervalo ΔT a partir disso. Então aqui, ó, isso aqui vale quanto? V ΔT. E aí, se você preferir, vou até diminuir esse carinha, se você preferir, esse pedaço todo aqui agora vale quanto? Vale V que multiplica T mais ΔT, né? VT mais V ΔT. Ah, beleza. E onde que está a sombra agora? Vamos lá, a projeção da sombra, ó. Passar aqui tangenciando, beijando a cabeça do objeto, aqui, ó. A projeção da sombra está aqui. Perfeito? Ah, beleza. Então agora, ó, a projeção da sombra está aqui. Ah, descendo, entendeu? O eixo Y é para cima, a minha sombra se move para baixo, por isso que a velocidade de fato tem um sinal de negativo ali, como apareceu na derivada, né? O significado físico daquele menos, mas beleza. Tá. Qual que é o lance, cara? Agora, a sua sombra, ela tá onde? A posição dela seria isso aqui. Seria o Y, o novo Y, né? Vou chamar de Y de T mais ΔT. Beleza? Ou se você preferir, vai ser Y2, vai ficar mais fácil, né? Para não ficar carregando muito essa anotação, eu vou chamar isso aqui de Y2, né? Tá, Y1, Y2. Fechou? Tá, então esse cara aqui que eu calculei é o meu Y1. Né? Eu vou pegar aqui, esse cara aqui é meu Y1. Tá? Só para não complicar aqui nossa vida com essa anotação. Y1 é isso aqui. Beleza. Como é que eu obtenho o Y2? Cara, eu posso obter o Y2 fazendo também uma semelhança de triângulos aqui, ó. Tá vendo? Esse triangulinho que você está visualizando aqui, ele é semelhante a qual? Ele é semelhante a esse triangulinho aqui. Ah, tá. Entendi. A mesma semelhança de triângulos. Perfeito. Então tá, cara. O que você vai ter aqui, ó? Você vai ter que Y2 está para H, correto? Mais ou menos como eu montei. Y1 está para H. Ah, tá. Isso agora é o Y2, né? Então você vai montar aqui, ó, que Y2 está para H, assim como... Opa, deixa eu tirar esse vermelho aqui, ó. Então, ó, Y2 está para H. Então, aqui, ó, Y2, que é esse pedaço, está para H, assim como L está para esse pedaço, que é o quê? V que multiplica T mais ΔT. Assim como L está para V, que multiplica T mais ΔT. De modo que você tem quem é o Y2. Então, aqui, ó, se esse cara é o seu Y1, quem que é o seu Y2? O seu Y2 seria LH sobre V, que multiplica T mais ΔT. Perceba que é uma expressão bem parecida, né? Aqui é VT mais ΔT, já que eu estou calculando a posição 2 num instante ΔT depois de T. Perfeito. Beleza. Então tá, montei essas duas semelhanças. O que você gostaria, se eu fosse calcular a velocidade média dessa sombra, deixa eu desmanchar algumas coisas aqui então, se eu fosse calcular a velocidade média aqui, entre esse instante e esse instante de tempo, o que seria a definição da velocidade média? Seria o ΔY sobre ΔT. Concorda ou não? Eu ia pegar o ΔY. O que é o ΔY? É justamente essa distância, isso aqui é o seu ΔY, né? Quanto que variou a posição Y, e divide por esse intervalo de tempo ΔT, que é o tempo que passa daqui para cá. Então seria uma velocidade média. Eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade instantânea nesse instante t. Mas está de boa. Para ter a velocidade média, o que eu vou falar?
vou falar que esse ΔT é muito pequeno. Então, ou seja, se eu estou fazendo a média da velocidade aqui, velocidade média, né, desse ponto para um ponto infinitesimalmente próximo, eu vou ter praticamente a velocidade instantânea desse cara. Na verdade, essa é a velocidade, a definição de velocidade instantânea, né? A derivada é justamente isso, né? Você vai pegar um intervalo de tempo tão pequeno, um ΔT minúsculo, que é um dt, e esse tempo é tão pequeno que praticamente não deu tempo da velocidade mudar. Então, quando você faz a velocidade média num intervalo muito curto, o que você vai ter é praticamente a velocidade instantânea do cara. É isso que significa, inclusive, essa notação. Mas beleza, se você não conhece isso aí, é cálculo diferencial, um negócio um pouquinho mais sofisticado. Mas beleza. Então tá, cara, então eu vou fazer isso. Eu vou calcular a velocidade média, né? Não é o que eu quero, claro, eu quero a velocidade instantânea, mas calculando a velocidade média, depois eu falo que o ΔT é muito pequeno e eu passo a ter essa velocidade instantânea. Pode ser? Então tá, então esse é o nosso caminho. Conseguiu enxergar? Então vamos calcular quem que é o ΔY primeiro. Pô, o ΔY, cara, é o Y2, Y final, menos Y1. Perceba que eu posso fatorar um LH sobre V, LH sobre V aparece em todo mundo. Então nós vamos calcular aqui, ó, Y2 menos Y1, que é o quê? L vezes H sobre V, que multiplica o quê? 1 sobre T mais ΔT menos 1 sobre T. Concorda? Então eu peguei o Y2, que é esse cara, com T mais ΔT no denominador, subtraído o Y1, que é esse cara, com T no denominador, fatorei os caras em comum, que são esses aqui, e sobrou aquele negócio ali dentro. Beleza, então tá. Quem que ficou sendo então, cara, o seu ΔY? Ficou sendo L vezes H sobre V, que multiplica T mais ΔT, vezes T, então estou tirando o mínimo ali, ok? Eu vou botar um colchete aqui. E aí como é que vai ficar essa conta? T mais ΔT vezes T. Se eu divido isso por T mais ΔT, esse cara corta, vai sobrar só um T, que vezes 1 é T mesmo. Então, você vai dar T. Menos T mais ΔT vezes T. Dividindo por T, esse T corta, vai sobrar T mais ΔT, que vezes 1 é isso mesmo, só que vezes menos 1 troca o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos T menos ΔT. Então é menos T menos ΔT. Então perceba que você vai ter que, ó, T com menos T cortou. Então você vai ter o seguinte, cara. O seu ΔY, esse menos que estava aqui, eu vou jogar ele aqui para fora. Vai ficar menos LH sobre V, que multiplica ΔT. Então esse menos ΔT, né, o menos está aqui, fechou. Dividido lá embaixo por T mais ΔT. Pode ser? Olha o que eu posso fazer. O que eu queria não era a velocidade média, que é ΔY sobre ΔT. Ué, mas já apareceu aqui. Divide os dois lados por ΔT. Aqui, ó. Esse ΔT aparece aqui. Opa! Então, peraí. Isso aqui ficou bom demais. Esse cara já é a velocidade média da sombra entre os instantes t e t mais ΔT. Beleza, mas o que eu quero não é a velocidade média. O que eu quero é a velocidade instantânea em t. Se eu quero a velocidade instantânea, imagina que eu estou fazendo uma velocidade média entre t e um t mais 0,00000000001 segundo. Cacete, velho. É muito preciso. Eu vou ter praticamente a velocidade específica instantânea em t. Ou seja, eu deixei passar tão pouco tempo, esse ΔT é tão curto, sacou? Que o bloco mandou isso aqui, ó. 1 micrômetro, entendeu? Ele andou quase nada. Então, meu irmão, se você calcula a velocidade média entre esses dois instantes de tempo, você vai ter praticamente a velocidade instantânea no instante t, porque o cara não andou quase nada. Sacou a ideia? Esse é o nosso argumento. Ah, tá. Então, isso aqui é uma velocidade média, ok? Vale para qualquer ΔT. Mas a velocidade instantânea da sombra, ela vai ser o limite quando esse ΔT tende a zero. A gente até escreve isso. E o nome dessa operação é uma derivada, né? É o limite quando o ΔT é muito próximo de zero. O que é isso? O ΔT é o número mais próximo de zero que você pode imaginar, mas ele não é zero. Até porque se for zero vai dar uns pau, porque eu vou ter divisão por zero e tal. Mas o número mais próximo de zero que você pode imaginar é 0,000000001. Cara, então fala a verdade. Se você vai somar um número que é quase zero com um outro número, quanto que é esse resultado? Ó, um número mais zero é esse próprio número. Um número, mas o cara mais próximo de zero que você pode imaginar é quem? Porra, é o próprio número também. Somar quase zero não vai mudar a conta. Ah, tá. Então, a conta... Opa, esqueci, foi de um cara aqui, né? Acabei de perceber. Que é o quê? Aqui, deixa eu pensar.
Esse T eu não sei porque eu cortei. Ah, tá. Esse T aqui eu fiz um corte só para mostrar quando eu dividia isso por aquilo, né? Ah, tá. Beleza. Mas aqui qual que é o lance? Eu tenho um T aqui embaixo, que eu sumi com ele, né? Então aqui, ó. O denominador é T mais ΔT vezes T. Então, T vezes T mais ΔT. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, então? Esse ΔT é muito próximo de zero. Se esse ΔT é muito próximo de zero, né? Somar um número muito próximo de zero com um outro número, praticamente não muda a conta. Então, a minha equação vai ficar o quê? Menos LH sobre VT quadrado, né? Porque eu vou ter T vezes T. Entendeu a ideia? Porque esse ΔT aqui é praticamente zero. Moral da história, essa é a velocidade instantânea da sombra. Menos LH sobre VT quadrado, que é exatamente a mesma resposta que se obtém fazendo uma derivada. E perceba que, de novo, aparece sim um sinal negativo, como tem que ser, mostrando que a velocidade vai para baixo, né? A sombra vai diminuindo de tamanho. E aí um comentário importante também, né? O que a gente fez aqui, cara, foi calcular uma derivada usando a sua definição. Né? Calcular uma derivada no braço da unha, sem saber de cálculo diferencial. Porque essa que é a ideia, cara. Saber calcular uma velocidade média, você sabe. E o que é a velocidade instantânea? É exatamente isso aqui, só que com um ΔT tão curto, mas tão curto, que você está calculando uma velocidade média que é praticamente igual à velocidade instantânea do cara, porque passou muito pouco tempo, de modo que nem deu tempo da velocidade mudar. Olha que bonito. Essa é a definição da velocidade instantânea. Pô, bicho, essa aqui foi elegante, essa aqui foi um nível um pouquinho mais alto, hein?